Será que todo elogio realmente é bom? E se eu te falasse que você poderia prejudicar alguém simplesmente pelo ato de elogiar ele de uma forma não tão correta assim? Isso te espantaria? Existem duas variáveis que são importantes quando a gente pensa em elogiar alguém. Primeiro é a quantidade de vezes que a gente faz um elogio e segundo é a qualidade desse elogio. O que você fala quando você elogia? Acredite, dependendo do que você fala, às vezes pode ser pior. Então vamos resolver uma coisa de cada vez. Vamos falar primeiro da quantidade. Um matemático e um psicólogo organizacional chamado Marcial Losada, ele desenvolveu um estudo para ver se existia uma relação entre interações positivas e interações negativas. Ou seja, uma interação positiva nada mais é do que um elogio e uma interação negativa, por exemplo, uma crítica. E nesse gráfico que você está vendo aqui nesse vídeo, você vai perceber que existe um número ideal. Sim, olha que incrível. De 6 a 8 é o número melhor, é o melhor número que existe entre interações positivas para uma crítica, ou seja, a gente deve elogiar de 6 a 8 vezes, esse seria o número ideal, mas a partir de 3, como você está vendo aqui no gráfico, a partir de 3 você já começa a ter um resultado bom, mas de 6 a 8 é um número top, ou seja, para cada 6 a 8 elogios, a gente deveria fazer uma crítica. Mas Ed, o que isso tem a ver com o resultado da pessoa? Isso é uma questão cerebral. Quando a gente é elogiado, a gente recebe dopamina, serotonina, ocitocina, que são substâncias no nosso cérebro que ajudam no nosso processo de criatividade. O fato de sermos aceitos por aquele bando, por aquele time, isso faz com que o nosso cérebro trabalhe numa melhor performance. E quando nós temos o nosso cérebro numa alta performance, a gente consegue resolver muito mais problemas, muito mais situações, resolver as questões do nosso dia a dia com muito mais eficácia. Mas aí você poderia me perguntar, Ed, legal, então eu posso fazer um elogio de qualquer jeito? Não, por incrível que pareça. Num outro estudo, os pesquisadores foram entender o tipo de elogio, porque existem várias formas de você elogiar alguém. E por incrível que pareça, se você elogiar errado, vai dar besteira. Olha o estudo que legal. Eles pegaram professores, habilitaram os professores para fazer dois tipos de elogios. No primeiro tipo de elogio, os professores elogiavam a identidade das crianças. O que é isso, identidade? Então, por exemplo, você é muito inteligente, você é esperta, você é bonita. Então, por exemplo, nossa, parabéns, você está estudando muito, parabéns, você está se dedicando muito. Olha a diferença, um eu digo você é inteligente, no outro eu digo você está estudando. Eu troco a palavra pela palavra está. Quando eu uso a palavra eu crio uma mentalidade fixa. Você é inteligente, ou seja, isso é fixo. Quando eu digo você está estudando, isso é variável. Você está tirando notas boas porque você tem estudado muito. Parabéns. É uma diferença sutil, mas presta atenção na consequência disso. Quando os professores elogiavam a identidade, ou seja, você é inteligente, você é bonita, você é esperta, as crianças tendiam a não querer fazer provas. Por que isso? Porque quando ela ia fazer a prova, corria o risco dela perder aquela identidade. Já para as crianças que foram elogiadas por um comportamento, elas nem ligavam para a prova, porque a prova era simplesmente algo que fazia parte de um processo. Quando as crianças entendiam o processo, então, por exemplo, parabéns, eu acredito que essa nota da prova está demonstrando a quantidade de estudo que você tem feito. Então isso cria uma mentalidade de rotina, de processo. Não é algo fixo em que a criança corria o risco de perder aquilo. Não, ela simplesmente entendia o processo. Então, quando os professores elogiavam alguma ação, algo que era contínuo, as crianças não estavam nem aí para as provas. Legal, Ed, então a gente precisa de 6 a 8 interações positivas para cada uma negativa que a gente vai dar e a gente precisa elogiar coisas que estão dentro de uma rotina. Trocar a palavra por estar, ou tem feito, você está fazendo. Então como é que eu faço para treinar essa habilidade, Ed? É simples, pega uma coisa de cada vez. Minha sugestão, comece pela qualidade do seu elogio. Não se preocupa com quantidade, comece pela qualidade. Ou seja, sempre quando você for elogiar alguém ao longo do seu dia, então, por exemplo, você pode definir uma meta. Hoje eu vou elogiar 5 pessoas. Sempre comece com algo que está acontecendo. Então, por exemplo, a pessoa está lá fazendo um relatório. Você pode chegar para ela e falar assim, nossa, você tem feito relatórios maravilhosos, continue assim, parabéns. Olha, você tem feito, continue assim. Tá vendo como eu estou utilizando palavras que dão continuidade a uma ação?
Vamos pegar aqui um exemplo pessoal. Então, seu filho, pai, mãe, irmão, vai lá, tira uma nota boa, tira uma nota 7. Ao invés de você dizer, você é muito inteligente, você poderia dizer, nossa, você tem se dedicado muito aos estudos, olhe suas notas, parabéns, continue estudando dessa forma. O pai está feliz com seus resultados, continue estudando assim. Ou seja, tudo que acontecer, que você perceber, algo que está acontecendo no local, você vem e elogia para que ela continue dessa forma. Vou dar um exemplo pessoal meu, né? Eu jogo tênis. Quando eu fui testar essa teoria, eu comecei a falar o seguinte para os meus amigos que jogam lá comigo. Ele estava lá jogando, a gente estava jogando, se divertindo, de repente ele começava a acertar algumas bolas e eu falava assim para ele, porra, parabéns, cara, nossa, você tem melhorado muito, essa dedicação que você está tendo está fazendo você jogar muito melhor, continue se dedicando dessa forma, tá valendo a pena. Tá vendo? Tudo eu coloco, tá valendo a pena. Você tem se dedicado. Com isso, por incrível que pareça, a performance deles começou a melhorar todo dia. Aí beleza, fechamos então, vamos elogiar algo que a pessoa está fazendo. Como que eu faço para treinar a segunda habilidade, que é a quantidade? É simples, basta você ir aumentando sua meta. Então, por exemplo, eu faço 5 elogios no dia, só que eu não estou fazendo para as mesmas pessoas, mas eu estou me acostumando a encontrar oportunidades para elogiar. Daí eu aumento isso para 8, aumento isso para 10, aumento isso para 15. Então com isso eu começo a treinar consciente e inconscientemente, sempre encontrar oportunidades que estão acontecendo, que são oportunidades para que eu possa elogiar as pessoas. E quando eu vou fazer alguma crítica, eu tenho um crédito com elas gigantesco, porque isso é necessário. A gente entende, crítica é bom para que a gente consiga continuar evoluindo na vida. Mas se a gente só for criticado, turma, acredite, o tiro pode sair pela culatra. Então, resumindo tudo, 6 a 8 elogios para cada crítica e lembre-se, sempre elogie algo que está acontecendo. Se você gostou desse vídeo, pega aí nos seus contatos 2 pessoas especiais que você acredita que podem ser beneficiadas com esse conteúdo, deixa o nome delas aqui que vai ser muito importante. Tudo que a gente mais quer é pegar essa mensagem e jogar para o mundo, tá ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!